Fala galera, hoje a gente vai falar de Mateus capítulo 2, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Mateus capítulo 2 a gente vai ver a visita dos reis magos, né? Jesus recebe a visita deles assim que nasce, a fuga da família de Jesus para o Egito e o retorno deles para Israel ali na região de Nazaré. E vamos ver versículo a versículo aqui todas as partes desse texto. Mateus 2 é um capítulo muito importante para a gente entender diversos aspectos da vida de Jesus aqui, principalmente ele como rei dos judeus e toda essa relação aí do porquê que Herodes fica tão bravo com isso, tá bom? Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha aqui os nossos estudos com outras pessoas. Tem estudo, gente, de um monte de livro da Bíblia já, tá? E dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição, que você pode ajudar o canal, você pode comprar o livro que eu escrevi, Muito Além de um Pai, você pode entrar nas nossas comunidades do Telegram, do WhatsApp, pode seguir a gente no Instagram, enfim. Aqui nos links tá sempre atualizado, tem um monte de coisa legal para você acompanhar, tá bom? É isso, então vamos dar uma olhada em cada uma das partes desse texto de Mateus capítulo 2. Começando pelo versículo 1, versículo 1 diz o seguinte, ó. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Só que no versículo 1 a gente já tem um montão de coisa para falar, então vamos lá. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Bom, Belém era uma cidade que ficava mais ou menos uns 8 quilômetros ao sul de Jerusalém e era uma cidade de grande importância histórica. O rei Davi tinha nascido ali, foi ali na região que Raquel foi sepultada por seu esposo Jacó. Foi ali na região que a família de Ruth saiu e foi para Moabe. Não sei se você lembra dessa história, está lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento. A família de Ruth sai de Belém e vai para Moabe. Então era uma cidade que, para os judeus ali, tinha importância histórica. E tem uma profecia em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que fala sobre isso. Vamos dar uma olhada lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, está escrito assim. E tu, Belém Efrata, que é Belém da Judéia, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o fato de Mateus estar declarando que Jesus nasceu em Belém da Judéia, como a gente vê aqui no versículo 1, já está cumprindo aquela profecia de Miqueias, capítulo 5. Esqueci de falar também que foi em Belém que Davi foi ungido rei por Samuel. Então isso está lá no livro de 1 Samuel, né? Davi é ungido rei por Samuel ali em Belém da Judéia, ou Belém Efrata, como a gente está lendo aqui, como a gente leu aqui em Miqueias, né? Mas é a mesma cidade ali. E a questão de Raquel aconteceu ali na região, não exatamente em Belém, mas ali na região de Belém. Esse versículo 1 também fala que tudo isso aconteceu no tempo do rei Herodes. A gente já falou no nosso estudo de Atos capítulo 12 sobre esse Herodes, porque aparece o nome Herodes na Bíblia algumas vezes, ou alguma variação dele, e fica difícil de entender. No estudo de Atos 12 a gente falou sobre Herodes, mas eu gravei um vídeo só falando sobre os Herodes da Bíblia. Foi o último vídeo que saiu no canal, não sei quando você está assistindo esse estudo, mas foi o que eu publiquei exatamente antes de estudos, né? Foi o que eu publiquei exatamente antes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai aparecer em algum lugar da tela, se você tiver, dependendo de onde você está assistindo, um cardzinho para esse estudo de quem é esse Herodes, de quem foram esses Herodes na Bíblia. Num resumo muito rápido, eu recomendo que você assista o vídeo, mas num resumo muito rápido, esse Herodes era o rei dos judeus ali, e ele foi declarado rei, ele tinha essa posição porque Roma tinha decidido que ele seria rei. Assiste o vídeo que eu estou bem mais contexto, é bem mais legal do que esse resumo que eu estou fazendo aqui. Então Jesus nasce nos tempos desse rei Herodes, que era Herodes o Grande, já estava no final da sua vida aí, já estava com o pensamento meio turvo, o seu raciocínio já não era tão bom, ele acabava vendo, desconfiando de pessoas onde não precisava, ele via essas conspirações onde elas não existiam. Então ele já estava no finalzinho da vida dele ali, já não estava raciocinando de maneira muito lógica. Importante entender esse contexto histórico, de novo, assiste o vídeo que você vai entender com muito mais profundidade. Ainda no versículo 1,
está falando que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vamos dar uma quebrada aqui nessa frase. Esse uns magos é um termo que não é muito relacionado ao cristianismo, né? Como é que uns magos vieram de outro lugar até Jerusalém? Esses magos eram pessoas que estudavam os astros, né? Acredita-se, no geral, que eram pessoas que estudavam os astros, e eles vinham de uma região ali mais ao leste, mais ao oriente de Jerusalém. É importante aqui a gente ter uma noção geográfica das coisas, né? Jerusalém fica ali no Oriente Médio, né? Então, se você pegar o continente africano, lá no norte do continente africano tem o Egito, e daí então um pouco mais para o Oriente ali, você vai ter Jerusalém, e esses estudiosos dos astros aí, que eram de outra nação, vieram mais do Oriente ainda. Então, são pessoas muito sábias desses povos do Oriente que estudavam os astros. Acredita-se ali que eles tenham vindo da região da Mesopotâmia, da Arábia. A gente não tem isso muito ao certo, porque não está escrito na palavra, mas alguns acreditam aí que eles tenham vindo ali dessa região da Mesopotâmia e da Arábia, e tudo se encaixa, né? Se a gente entender isso, as coisas começam a se encaixar. E eles provavelmente conheciam uma profecia de que viria um rei sobre esse povo judeu que reinaria. Era uma profecia que não era tão desconhecida, né? As profecias sobre Jesus, como Mateus vem nos apresentando aqui nesse capítulo, elas já eram muito antigas, então todo mundo sabia ali, conhecia um pouco, que estudava um pouco da cultura dos judeus, sabiam que existiam profecias que falavam a respeito de um rei que viria. Então eles provavelmente, estudando as estrelas, estudando os astros, viram uma mudança e compreenderam ali que aquele rei, aquela profecia estava se cumprindo. E eles seguem essa estrela até onde Jesus estava. Então, essa é a crença mais comum aí. Eram sábios que estudavam os astros. Se você aceitar essa hipótese como verdadeira, e eu estou enfatizando aqui a palavra hipótese porque a Bíblia não deixa claro, né? Se você aceitar a hipótese de que eram sábios que estudavam os astros, que estavam vindo ali da Mesopotâmia, da Arábia, como eu falei, as coisas começam a se encaixar. Essa provavelmente, então, era uma visita diplomática. Pense que um rei havia nascido, e então as nações em volta, por diplomacia, visitariam o rei. É mais ou menos o que acontece quando um novo presidente é eleito numa nação com a qual a gente tem algum contato. Então, vou dar um exemplo. O último presidente eleito nos Estados Unidos foi o Joe Biden. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2024, né? Tá rolando as eleições lá nos Estados Unidos agora, mas o último presidente eleito foi o Joe Biden. E é de bom tom que o presidente do Brasil entre em contato para dar os parabéns, assim como vai ter uma eleição agora, e provavelmente, independente de quem ganhar, espera-se que o presidente do Brasil entre em contato com o presidente dos Estados Unidos para parabenizá-lo pela vitória, independentemente de quem ganhe. É uma questão diplomática, tá, gente? É uma questão de bom tom. Então, se você aceita essa hipótese como verdadeira, de que eram sábios, representantes, estudiosos dos astros, que representavam o seu país, era uma visita diplomática para um novo rei que havia nascido. Ou seja, fazia todo sentido que eles viessem para presentear ali um novo rei, né? Olhando para os versos 2 e 3, está escrito assim: e perguntaram, então eles foram até Herodes e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, toda Jerusalém com ele. Tá, então vamos lá. Então eles chegam e começam a perguntar daquele que era nascido o rei dos judeus. Então Herodes ouve isso e ele se perturba. Por que ele se perturba? Porque ele era o rei dos judeus, né? Ele era a autoridade máxima. E se estão vindo pessoas de uma outra nação para presentear e adorar um rei que havia nascido, o rei dos judeus, era a pessoa que tomaria o lugar dele. E como ele não tinha ciência desse fato, desse nascimento, não era alguém da família dele. Não sendo um herdeiro direto dele, era um conspirador. Sendo um conspirador, era necessário que ele tomasse alguma atitude. Por isso que a gente lê aqui no verso 3, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele.
Por que toda a Jerusalém se perturba? Porque, novamente, né, na hipótese deles virem da Mesopotâmia e da Arábia, de povos do Oriente, eram povos que viviam em conflito ali com o povo que estava em Jerusalém. Já tinham tido algumas guerras ali, alguns problemas graves. Então você recebe uma visita diplomática de uma nação rival, falando de um novo rei, que não é da linhagem do rei atual, é realmente de ficar alvoroçado, né? É quase como se aqui no Brasil viesse uma nação que é considerada ali inimiga, talvez, ou que não tem uma boa relação, e viesse saudar o novo presidente. Sendo que a gente não teve eleição, sendo que não é época de eleição, que existe um presidente governando o país. Ué, mas como assim vocês vieram saudar o novo presidente? É uma nação com quem nós não temos relacionamento, o relacionamento é ruim, e vocês vêm saudar o novo presidente? O que vocês querem dizer com isso? Vocês querem dizer que o presidente atual não é válido? Para usar algo um pouco mais contemporâneo, é como se chegasse uma delegação americana na Venezuela, para pegar uma relação que é leve ainda, tá? Falando que eles vieram saudar o novo presidente. Então, se você tem um pouco de noção do que está acontecendo no mundo, você entende o exemplo. Como seria delicado isso, né? Provável, talvez, mas delicado. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Existia um rei sobre os judeus, que era um rei instituído por Roma, e de repente vem umas pessoas de uma nação rival, aparentemente numa visita diplomática, para saudar o novo rei, que não era daquela linhagem. Então, realmente, um problema muito grave. Por isso que a gente vê aqui nos versos 2 e 3, que o rei Herodes se perturba e toda Jerusalém se perturba. Então, por isso que esse texto agora começa a se encaixar quando a gente entende que vieram, talvez, ali da Arábia, da Mesopotâmia, de uma vizinhança ali que não era benquista. Daí dos versos 4 a 6 está assim, ó. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Até o verso 6 apenas. Então Herodes reúne ali, né, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, eu estou lendo aqui para falar exatamente como está na palavra, e os escribas do povo, e pergunta, onde vai nascer o Cristo? E daí eles falam daquela profecia de Miqueias, que a gente leu aqui no começo, falando, vai nascer em Belém, que era exatamente o que estava acontecendo. Então Herodes tenta pegar um pouco mais de informações ali sobre uma profecia que ele não conhecia tão bem assim, né? De novo, eu vou pedir para você assistir o vídeo falando sobre quem era esse Herodes, porque você começa a entender tudo isso. É muito legal realmente você compreender a história que estava acontecendo aqui para você extrair ainda mais desse texto e poder se conectar com ele. Então Herodes precisou de ajuda ali para entender, tá bom, onde vai nascer o Cristo? Talvez ele até soubesse aqui da profecia do Cristo, né? Mas onde vai nascer ele não sabia, então desconhecia aí essa profecia de Miqueias. E daí nos versos 7 e 8 a gente vê a primeira parte da reação de Herodes, né? Tá escrito assim, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então aqui nos versos 7 e 8, a gente vê que Herodes chama os magos, né, e fala, vai para Belém ali, porque é em Belém que ele vai nascer. Mas me fala, quando que essa estrela apareceu? Me conta um pouco mais. Herodes queria mais informações ali do que os magos sabiam. E daí ele fala, olha, vai lá, procura pelo menino, sejam diligentes nisso. Procurem com afinco. E quando vocês descobrirem onde ele está, me fala, por favor, porque eu também quero ir adorá-lo. É claro que Herodes não queria ir adorá-lo, a gente vê isso na própria palavra, aqui nos próximos versos. Herodes estava preocupado com a posição dele. Como que nasce um novo rei, que não é da minha linhagem, que eu não estou preparado? Não, esse rei aí não vai nascer. Então, ele estava manipulando, ali, não vai nascer não, né? Falei errado, esse rei não vai permanecer vivo. Mas ele estava manipulando ali a situação
para que os magos encontrassem com o menino e falassem para ele onde ele estava e ele pudesse lá tomar as atitudes que ele queria tomar, que a gente vê aqui na sequência, né? Do verso 9 em diante. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Verso 12. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então aqui, eles chegam em Belém, eles encontram com Jesus, eles entregam os presentes, ouro, incenso e mirra, e são avisados em sonhos para que não voltassem para Herodes para falar onde o menino estava. E eles voltam para sua terra por um outro caminho, eles fazem um outro caminho para não passar ali por onde Herodes estava. Esse aviso em sonhos aqui é a primeira libertação que a gente vê ali da família de José, né? José, Maria e Jesus. A primeira libertação que eles têm uma que eles nem participam tanto, que é com os magos ali, ouvindo em sonhos, sabendo em sonho que não deveriam mais falar com Herodes, porque Herodes estava com a intenção errada. A gente, né, falou disso agora, a gente vai ver aqui a intenção de Herodes. Mas é isso, então eles vêm, eles entregam esses presentes esses que eram dignos ali de um rei. A gente tem alguns textos na Bíblia falando sobre essa cultura, né? Então alguns reis eram presenteados com isso. Eu deixei essas referências um pouco mais explícitas ali no blog. Se você quiser se aprofundar nessas referências, aqui na descrição do estudo está o link para o texto do blog. Então você vai lá em jcnaveia.com.br, se você procurar por estudo de Mateus 2 ou for aqui na descrição do vídeo, você vai ver. E daí tem essas referências todas que para agora elas não são tão relevantes assim, mas se você quiser se aprofundar, elas estão lá. E daí dos versos 13 a 15, a gente tem aí a continuação, né? Tá falando assim: E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Tá bom, então vamos lá. Aqui é o segundo livramento, né? Ainda em sonho, José, pai de Jesus, né, que aceita Jesus como filho, pai de Jesus, ele recebe um sonho. Ele tem um sonho e fala, não volta para lá porque Herodes quer matar o menino, vai para o Egito. E ele vai para o Egito, ele obedece e vai para o Egito. Alguns estudiosos vão dizer que eles ficaram poucas semanas no Egito, outros não vão concordar. A gente não tem o tempo que eles ficaram no Egito, mas o fato é, por algum tempo, até a morte de Herodes o Grande, eles ficaram no Egito. E daí o verso 15 fala, né, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Que profecia é essa? Essa profecia é a profecia de Oséias, capítulo 11, verso 1. Está escrito assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Essa profecia de Oséias, ela não fala exatamente dessa situação com Jesus. A gente chama ela de uma profecia pictórica, ou um tipo. Por quê? Porque aqui Oséias está falando da saída do povo de Israel do Egito, que acontece no Êxodo, mas que é um tipo para a saída de Jesus Cristo do Egito, nesse momento aqui que a gente vai ver mais para frente. Né? Aqui a gente está vendo a ida dele para o Egito, a gente vai ver a saída dele do Egito também. Então a gente fala que isso é um tipo, é uma profecia pictórica, esse é o termo ali mais acadêmico talvez, mas é um tipo, né? Mateus fala que o profeta falou isso, então a gente entende que sim, é uma profecia, um tipo para o que está acontecendo com Cristo, aponta para Cristo. Então quando você lê lá Oséias 11:1, quando você vê a saída do povo de Israel do Egito, tudo isso apontando para Cristo, porque Cristo também sai do Egito, porque por alguns momentos ali precisou morar no Egito por conta de Herodes o Grande, que queria matá-lo. E daí dos versos 16 a 18, Herodes percebe que foi enganado, né? Está escrito assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém
e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Bom, então Herodes, como eu falei, né, no final da vida dele, tudo para ele era uma conspiração. Ainda mais esse caso aqui, onde um novo rei estava se levantando, e ele toma uma medida aqui incabível, né? Ele manda matar todos os meninos de Belém e da região para garantir que todos fossem mortos e que o rei dos judeus, fosse morto junto ali, né? De 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele tinha inquirido os magos, ele tinha perguntado, ele tinha, a palavra diz, né, que diligentemente inquirira dos magos, ou seja, ele se esforçou ali para tirar o máximo de informações possível. E ele então fala: mata todo mundo, todos os meninos aí de 2 anos para baixo, vocês matam e resolve o problema. É um ato terrível, né? E daí fala da profecia aqui, né, do verso 18. Essa profecia, pessoal, é uma profecia, eu vou colocar aqui na tela para vocês, é uma profecia que está escrita lá em Jeremias capítulo 31, versículo 15, está escrito assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. É esse texto que Mateus está referenciando aqui. Esse texto fala do tempo do cativeiro babilônico, né? E, novamente, uma profecia pictórica, um tipo de quando o povo está ali no cativeiro, muitas mortes acontecem, um tipo para esse genocídio, por assim dizer, que Herodes comete, matando todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, de novo, é um tipo que a gente encontra, e Mateus traz isso como uma profecia que está se cumprindo. Nesse capítulo 2, Mateus faz muito isso, né? As profecias estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Jesus é o Cristo. Tudo aponta para ele. Isso que é importante que Mateus vem trazendo aqui. Lembra, né? A audiência de Mateus precisava ouvir isso. Lembra da introdução que a gente falou disso? Se você não fez a introdução ao estudo de Mateus, faça. Se você caiu nesse vídeo aqui de Mateus 2, porque você queria saber mais de Mateus 2, a minha recomendação é: faça todo o estudo de Mateus conosco, que você vai pegar todas essas referências que eu estou fazendo. A audiência de Mateus precisava ouvir isso, que todas as profecias apontavam para Jesus como sendo o Cristo. E daí dos versos 19 a 23, para a gente fechar aqui o capítulo, está escrito assim, né? Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu, num sonho, a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Perfeito. Mateus fala várias vezes isso, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, para que se cumprisse a profecia, enfim, variações disso. E isso é importante no capítulo 2, né? A gente já falou disso. Quando você encontra repetições, lá no Instagram eu falei disso. Quando você encontra repetições num texto, muito próximas uma da outra, dá atenção. Então a gente tem que ter a nossa atenção voltada aqui no capítulo 2 para todas essas profecias que Mateus está falando aqui. E essa é a mais complicada, mas vamos lá. Então, José é avisado em sonho, né? José é um sonhador, né? Deus falava com ele através de sonhos. Fala, pode sair do Egito, porque aqueles que procuravam matar o menino já morreram. Falando de Herodes o Grande, como eu falei, Herodes o Grande morre ali em 4 depois de Cristo. Verso 21, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, foi para a terra de Israel. Mas o que acontece? Ele ouve que quem reinava lá agora era Arquelau. E Arquelau era terrível. Terrível. De novo, assiste o vídeo lá que eu falo dos Herodes. Arquelau era terrível. Ele conseguia ser pior que o seu pai ainda. E daí José fala, gente, eu não vou voltar para lá. Olha quem está reinando lá. E daí, novamente, em sonho, verso 22, né? Mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, foi ali para Nazaré. Um outro ponto para a gente analisar aqui em Mateus 2 são esses sonhos todos, né? Como eu falei, José é um sonhador. José ali, líder da sua família, é o homem da casa, e naquela cultura sim, o líder da família. Não tô
sendo machista aqui naquela cultura, naquele contexto. José, o líder da família, ele recebe os sonhos, né? Como eu falei novamente, um sonhador, e vai obedecendo ali a voz de Deus que ele ouve através dos sonhos. E daí ele vai para Nazaré. E Nazaré era uma cidade muito desprezada ali, né? Era uma cidade menor, uma cidade desprezada. E daí ele fala dessa profecia, né? Ele será chamado Nazareno. A gente não encontra exatamente essa profecia no Antigo Testamento, então tem algumas hipóteses, tá? A primeira delas é que poderia ser uma profecia apenas verbal, que o povo de Israel foi passando de uma geração para outra, mas não estava escrito em lugar nenhum. Eu não sei se eu creio muito nisso, mas é uma hipótese. A outra hipótese seria uma referência a Isaías 11:1, mas Isaías 11:1 não tem a palavra Nazareno ali, mas poderia ser um ramo, porque no hebraico, talvez, ali tem uma referência. Eu não sei se é isso, mas é uma hipótese que alguns aceitam. E o que eu acho que é a explicação mais provável é que ele esteja usando o termo Nazareno como um sinônimo para desprezado ou humilhado. E aí sim, aí a gente vai ter um monte de profecias falando que o Cristo seria desprezado e humilhado. A gente tem Isaías 49:7, a gente tem em outros lugares. E isso concordaria com João capítulo 1, verso 46, quando a gente vê ali, pode algo bom sair de Nazaré, né? Falando de Jesus como Nazareno. Então, acredito que o mais provável é que Mateus esteja usando o termo Nazareno para algo desprezível, humilhado, um sinônimo, né? Porque realmente Nazaré era uma cidade ali que naquele contexto, ela era completamente desprezada, não tinha relevância alguma, né? Então, talvez Mateus estivesse fazendo esse sinônimo aí. Certo, e qual que é o aprendizado que a gente tem aqui em Mateus 2, né? Claro que tem vários, né? A gente pode analisar essa questão dos sonhos de José, a gente pode analisar a questão dos livramentos sobre a família de José e Jesus aí, em Maria, né? Mas eu acho que tem um ponto importante aqui que é sobre a relação entre os poderes, né? Quando a gente analisa o contexto histórico, Roma era uma nação extremamente poderosa, dominava ali sobre a região de Jerusalém, dominava sobre os judeus, e instituiu Herodes o Grande, né? Que nome é esse? Como o rei dos judeus ali. Um homem poderoso, um homem sábio, um homem que vinha de uma família muito politizada, de bons relacionamentos, um homem poderoso ali na região. Então nasce Jesus em Belém, numa manjedoura, foge para o Egito, vai para Nazaré, uma cidade realmente desprezada, e de lá, então, de Nazaré, sai Jesus. E isso também já ajuda a explicar, né? Tem essa confusão, mas Jesus veio de Belém, veio de Nazaré, por isso tem todas essas referências aqui, ajudam a gente a entender. Mas fala da relação entre os poderes, né? Aquilo que o mundo considera como poderoso não é aquilo que a eternidade, o reino dos céus, que o Senhor considera como poderoso. Nasce um bebê e todo esse alvoroço acontece. Então a gente precisa entender essa relação entre os poderes, né? Por que entender essa relação? Porque o mundo considera algumas coisas como poderosas, algumas pessoas como muito importantes, alguns acontecimentos como muito relevantes. E o cristão vai na contracultura do mundo. O mundo está indo para um lugar, o cristão está indo para outro. E nós temos um entendimento do que é poderoso, do que é importante, do que é relevante, que é completamente diferente do mundo. Para o mundo, o evento A é importante. Para a gente não, para a gente é a volta de Cristo. Para o mundo, o importante é você se tornar poderoso, juntar riquezas, juntar seguidores. Para a gente é cumprir a vontade do Senhor. Para a gente é fazer a vontade de Deus, amar o próximo, cuidar das pessoas. Então, o mundo enxergava Herodes o Grande como o mais poderoso, como o rei. Herodes o Grande se enxergava como o grande rei que dominava sobre aquela região. E nós consideramos que o nosso rei é aquele que foi desprezado, que foi humilhado, que nasceu numa manjedoura, que não tinha onde nascer, que veio de uma cidade também desprezada, uma cidade menor, uma cidade sem importância, sem relevância, mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que enfrentou a morte e venceu,
que por sua própria vontade entregou a sua vida na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, ascendendo aos céus, e aguarda apenas que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, para retornar e separar o joio do trigo. É aí que nós vemos o poder. E não nos poderosos do mundo, não nos influenciadores, não nos números de seguidores, não na riqueza, não nos carros, nas posses. Então percebe? Quando eu olho para Mateus 2, quando eu medito em Mateus 2, tem várias coisas que eu aprendo, mas uma delas é essa. O mundo dá importância para algumas coisas, a gente dá importância para outras. O que é importante para o mundo, muitas vezes não é importante para a gente. A gente se importa com aquilo que tem valor eterno. E tem muito mais valor eterno eu abençoar a vida das pessoas do que eu ajuntar riquezas. Tem muito mais valor eterno eu angariar seguidores para Cristo do que eu ter seguidores para mim mesmo. Tudo, a balança dos valores é muito diferente entre o que tem valor para o mundo e o que tem valor para nós como cristãos. É isso, galera. Eu tenho terminado esses vídeos de estudo aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso grande Deus, o Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és eterno, justo, Tu és perfeito. Em nome de Jesus eu peço perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque o Senhor nos permitiu fazer um estudo aqui do 2º capítulo de Mateus. E peço que o Senhor nos abençoe, nos dando cada vez mais entendimento, e um entendimento que se transforma em ação, um entendimento que se transforma em atitude nas nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada um que está aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. É isso. Fique em paz. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida. Paz.